Mistério na chácara. Meu nome é Érica, tenho 30 anos e na infância morei em algumas casas com energias bem pesadas. Em uma dessas casas ocorreu um crime. Ela ficava em um lote com vários quartos para alugar. Eu e minha mãe moramos lá por um tempo até que a polícia pediu para os moradores saírem, pois foi descoberto um corpo sob a construção do banheiro comunitário. Saímos de lá e depois disso foi uma sucessão de casas até chegarmos a uma chácara localizada em Vendinha, no Distrito Federal. Essa chácara era um pouco diferente, já que ela não tinha água. Foram cavados poços fundos, mas nada de água. Porém, o solo era fértil. O curioso é que na chácara vizinha haviam encontrado água normalmente. A casa tinha uma sala pequena, 2 quartos e uma cozinha enorme. Eu tinha medo da cozinha, pois, além de grade na porta, tinha uma brecha na parte de baixo. O ocorrido foi durante um jantar de aniversário. Estavam todos na cozinha se servindo, conversando, quando todos pararam, pois na brecha da porta havia uma mão branca e bizarra. Sério, os meus tios na mesma hora abriram a porta e não havia ninguém. Um outro tio pegou uma espingarda e uma lanterna, foi procurar e também não encontrou nada. Outra vez estávamos com a energia elétrica cortada, quando vimos um clarão pela casa. Fomos verificar o que tinha acontecido e os fios elétricos estavam queimados, sendo que os fios do poste estavam desconectados. E para finalizar a sequência de fatos estranhos, a minha mãe algumas vezes acenava para o nada, até que um dia eu perguntei para quem ela acenava, já que eu nunca via ninguém. E ela disse que sempre via um casal de idosos na frente da chácara. Esse relato eu recebi lá no Instagram, foi enviado pela Érica de Goiás. A charrete assombrada. Morávamos em uma fazenda no município de Porteirão, Goiás, e aconteceram várias coisas assombrosas por lá que nunca esqueço. A minha tia morava em uma fazenda vizinha e nos visitava constantemente para levar meus primos para brincarmos. E meu tio usava como meio de transporte uma carroça, que era um meio de transporte muito comum naquela época. Escutávamos de longe o cavalo puxando a carroça barulhenta. Então logo sabíamos que meu tio trazia minha tia e meus primos para passar o dia conosco. Meu tio os deixava e retornava para a fazenda deles e voltava à tardinha para buscá-los. Porém, nesse dia aconteceu algo muito perturbador. A tarde caiu e todos ouvimos com convicção o barulho da carroça e cavalo chegando. E minha tia logo gritou, chamando os meus primos para calçar os chinelos, que meu tio estava chegando para buscá-los. Contornamos a cozinha e fomos abrir a porta da sala para recepcioná-lo. E quando abrimos a porta, nada, ninguém estava lá. Ficamos sem reação, pois todos nós escutamos o barulho da carroça com o cavalo relinchando bem na porta de casa. Passou uma hora e meu tio finalmente chegou. Perguntamos a ele se não tinha vindo por aqui antes e resolvido voltar. E ele disse que não, pois estava muito ocupado consertando a colheitadeira que havia quebrado, e por isso tinha chegado mais tarde. Hoje meus tios são falecidos, mas quando nos reunimos com nossos primos, sempre lembramos desse fato assustador, pois me lembro até hoje do barulho da carroça e do relinchar do cavalo na porta de casa. Olhos vermelhos. Nessa mesma fazenda aconteceu algo mais assustador que o fato da charrete fantasma. Meu avô comprou terras na divisa de Goiás com Tocantins e precisou que meu pai fosse dar uma força para ele, pois tinham que limpar o terreno que era somente mata. Nós, consequentemente, ficamos sozinhos com a nossa mãe. A noite chegou, acendemos as lamparinas, pois não havia energia elétrica na fazenda, e fomos nos preparar para dormir. Meu irmão mais novo estava com 35 dias de nascido e estava sofrendo com muitas cólicas. Minha mãe ficava a noite toda acordada com ele chorando. Nesse dia deitamos, apagamos as lamparinas. Minha mãe amamentou meu irmão e o colocou na cama ao lado dela. Logo depois, escutamos as tábuas da parede do quarto balançarem. A casa era feita de madeira. E parecia que um boi havia deitado e feito todo aquele barulho. E a respiração que aquele bicho fazia era bufando como um boi bravo. Minha mãe acendeu o lampião e saiu para verificar. Quando ela foi olhar, não tinha nada, nem rastro do animal. Ela voltou para dentro de casa.
Depois de alguns minutos, o barulho nas tábuas voltou e o bicho bufava ainda mais alto. Era tão intenso os barulhos que as tábuas da parede do quarto balançavam, e quando fomos olhar nas frestas da parede, vimos nitidamente os olhos vermelhos daquele bicho olhando pra gente. O desespero foi muito grande. Os barulhos só pararam quando o dia amanheceu. No dia seguinte, fomos para a casa da minha tia até o meu pai retornar da viagem, pois o pânico que passamos naquela noite foi muito grande e nunca irei esquecer daquela noite infernal. Esse relato eu recebi no e-mail, foi enviado pela Vanessa, de Goiás. Eu me chamo Giovana. O primeiro relato que eu vou contar aqui agora foi assim que a minha tia faleceu, no ano de 2015, por aí. Certo dia, a gente estava todo mundo aqui em casa, eu, minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, todo mundo. Aí o telefone tocou, era por volta do mais 6 e pouca, 7 e pouca da noite. Foi assim que minha tia faleceu. Só que o telefone daqui de casa, ele tinha a Bina. Então, dava pra ver o número que tava ligando. Quando a gente foi olhar o número que tava ligando, era o número do orelhão, da onde minha tia morava. Todo mundo ficou assim, tipo, o que tá acontecendo? Como pode isso? Não sei o quê. Aí eu atendi o telefone. Nisso que eu atendi o telefone, eu não escutei absolutamente nada. Um silêncio total do outro lado da linha. Nada. Aí a gente começou a ficar desesperado. Nisso, meu sobrinho, que na época tinha por volta de uns 4 anos, 5 anos de idade, ele pegou o telefone. Quando ele pegou o telefone, ele começou a falar: alô? Tia Simone? Oi, tudo bem? Sim, eu tô bem. A minha avó, no caso a minha mãe, que era irmã da minha tia, minha avó tá bem, a Jo tá bem, a Natália, que era filha da minha tia, tá bem também, tá todo mundo bem, tá bom, tchau. Quando ele desligou o telefone, antes dele desligar, eu peguei o telefone assim, nada novamente. Quando a gente desligou, todo mundo ficou desesperada, sem saber o que fazer, sem saber nada. A gente ficou tudo desesperado. Eu falei, misericórdia, o que tá acontecendo? Esse foi o primeiro relato. Então, teve um certo dia, que foi um pouco após a morte da minha tia. Minhas irmãs estavam na cozinha, minha mãe estava no quarto. Eu tinha ido pra escola, porque nessa época eu estudava na parte da tarde. Eu tinha ido pra escola, aí minhas duas irmãs estavam na cozinha, lavando louça, e minha mãe estava no quarto. Aí, uma das minhas irmãs, a Nicole, ela sentiu um cheiro de perfume muito doce. Mas aquele cheiro assim, aquele cheiro de perfume muito doce mesmo. Aí ela sentiu aquele cheiro e perguntou à minha irmã Verônica se ela também estava sentindo. Porque a gente tem essa mania. A gente sente alguma coisa, vê alguma coisa, pergunta se a outra tá vendo também, pra ver se não tá ficando doida. Aí a minha irmã Verônica pegou e falou que também estava sentindo aquele cheiro. E minha irmã Verônica, ela tem um lado sensitivo muito forte, muito mais aflorado. Aí ela começou também a sentir aquele cheiro doce, né? Quando elas olharam do corredor assim, o corredor não é tão grande, mas é uma distância razoável da cozinha pro quarto da minha mãe. Elas viram uma mulher toda de vermelho, com cabelo comprido, entrando pra dentro do quarto da minha mãe. Na hora que elas viram aquela mulher entrando pra dentro do quarto da minha mãe, elas deram um grito e chamaram a minha mãe correndo. Minha mãe veio. Isso que minha mãe veio, elas relataram pra minha mãe o que as duas tinham visto, e as duas viram ao mesmo tempo. Só que minha mãe, na hora, minha mãe não acreditou, que minha mãe é daquele tipo. Minha mãe, ela já foi do centro espírita, já frequentou, tudo mais. Só que hoje em dia ela meio que evita acreditar em certas coisas, né? Então, na hora, ela fez pouco caso, falou que era coisa da cabeça das minhas irmãs, não ligou. Minhas irmãs ficaram com aquilo na cabeça. Quando foi no dia seguinte, a minha mãe acordou muito ruim mesmo. Minha mãe acordou, tipo, naquele dia, quase que minha mãe morreu. Assim, minha mãe relata que ela estava deitada na cama, ela se via deitada na cama, ela sentiu a alma dela sair do corpo, entendeu? Ela se via deitada na cama. Aí até hoje a gente fica sem saber o que era aquilo, o que era aquela mulher. Não sei se aquela mulher foi algo mandado pra minha mãe poder ficar doente. E tem outro relato também, referente à morte da minha tia, também que aparece essa mulher, entendeu? Então foi uma coisa assim que a gente ficou sem saber
o que tinha acontecido, mas graças a Deus minha mãe ficou bem, a gente orou e tudo mais, minha mãe ficou bem, mas foi uma coisa assim de outro mundo, foi uma coisa assim que minhas irmãs relatam hoje em dia, a gente relata assim na roda de família, assim, quando a gente conversa, e é uma coisa que dá arrepio até hoje.